Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos dar início à resolução do exame de Química da 12ª classe do ano 2021. Então, depois a vinheta, resolução. Muito bem, atacando logo a primeiríssima questão do exame, eles perguntam o seguinte: quais são os dois compostos que pertencem à classe dos sais? Bom, não tem mistério nesta questão, eles estão a perguntar apenas qual dessas alternativas apenas tem compostos que pertencem à classe dos sais. Ou seja, entre esses dois compostos que estão em cada alternativa devem ser dois sais, não deve ser um ácido e um sal, ou uma base e um sal, um ácido e uma base, ok? Então devem ter somente sais. Então vamos começar a analisar. Para analisar você tem que saber nomenclatura, ok? Então isso é básico. Vamos lá, alternativa A, nós temos o primeiro composto, temos o ácido sulfúrico. O que nós queremos? Queremos sais, então já arriscávamos a alternativa B. Alternativa A, porque não faz parte da festa, porque tem o ácido sulfúrico, nós queremos sais. E o segundo composto seria o brometo de sódio. De facto é um sal, só que como tem um ácido, está fora de questão. Vamos para a alternativa B. Temos o nitrato de potássio, é um sal, está ok. Vamos, o segundo composto é o ácido clorídrico. Opa, ácido clorídrico estragou a nossa festa, então está fora a nossa alternativa, ok? Por ter um ácido, nós queremos dois sais. Alternativa C, nós temos o permanganato. Ok, permanganato de magnésio, ou permanganato, sei lá, qual é o nome, mas é um sal. Então, alternativa C, primeiro composto é um sal. Vamos lá ao segundo composto. É o ácido fórmico, né? É isso, ou ácido metanoico, é o ácido metanoico. Então, só por ter um ácido metanoico, já estávamos a arriscar. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa D, que temos o dicromato de potássio, que é um sal, e o clorato de alumínio. Eu não sei se é o nome correto, clorato de alumínio, sei lá, mas é isto. A alternativa correta é D, é a D. Então, vamos para a próxima questão, que é o número 2. O número 2 pergunta o seguinte: qual destes óxidos não é básico? Não é básico. Então, se não é básico, tem que ser um óxido ácido. Então, se é um óxido ácido, percebam que a alternativa A, temos o óxido de sódio. Sabemos que o sódio provém de uma base, então estaria fora de questão. E a alternativa B, exatamente isto que esse cara marcou, o trióxido de enxofre, nesse caso que provém do ácido. Se for a reagir isto com água, vai formar o ácido sulfúrico, ok? Então, a alternativa correta seria exatamente B, que esse camarada marcou. As restantes, óxido férico, sei lá, óxido de lítio, estariam fora de questão. Vamos para o número 3. Número 3. O que é que se forma na reação entre um ácido e um óxido metálico? Então, o que se forma entre um ácido e um óxido metálico? Imagine só, você tem um ácido, ok? Um ácido, eu vou imaginar um ácido, vou escrever aqui mesmo. Eu tenho um ácido clorídrico, isto mais um óxido metálico. Vou pegar um dos óxidos aqui. Um óxido metálico, estamos a falar de Na2O, óxido de sódio. Isto vai me formar exatamente cloreto de sódio e água, ok? Então, acertando isto, eu teria dois sódios deste lado, eu teria dois sódios aqui, dois sódios, dois cloreto, então tenho que colocar dois ácidos clorídricos aqui, e a equação estaria acertada, um oxigênio. Então, eu tenho aqui, o que formou? Formou um sal, que é o cloreto de sódio, e água, ok? Então, a reação de um ácido e um óxido metálico forma sal e água, exatamente o que o nosso camarada marcou aqui, ok? Então, vamos para o número 4. Número 4 pergunta o seguinte: qual é o nome deste composto? K2, K2, Cr2 e 7. Então, o nome disto aí seria o dicromato de potássio. Exatamente o que esse camarada riscou aqui. Então, o cara só errou a primeira questão. Notamos que o cara acertou muito. Então, seria dicromato de potássio, porque aqui no índice do potássio tem esse 2 aqui. Dicromato de potássio. Dicromato, porque aqui no índice do cromato, aliás, não no potássio. Índice do cromato tem 2, esse índice 2, por isso que é dicromato de potássio, ok? Então, é exatamente a alternativa A, o resto está fora. Vamos para o número 5, qual é a aplicação do hidróxido de cálcio? Então, o hidróxido de cálcio, uma das aplicações é exatamente o tratamento de água, também é aplicado, não é a cal viva, né? Então, é aplicado também como é que é? Ah, já me fugiu, mas ok. É isso mesmo, é aplicado na produção de sementes. Pesquisem. Mas é isso, então a alternativa correta seria D, exatamente a D. Tratamento de águas, o que esse cara fez. Anestésico, não. Fertilizantes também. Não, solvente orgânico também não. Uma base, né? Vamos para o número 6. Qual das características de uma solução? Qual é uma das características de uma solução? Característica de uma solução, é só analisar as alternativas. Nós temos não se separa por sedimentação. Não faz sentido. Não se separa por sedimentação. Isso não é uma característica de uma solução. Vamos lá, aqui você errou. Ter vários solventes. Ter vários solventes, também não. Não pode ter vários solventes. Tem que ter um único solvente. Sim, pode ter vários solutos. Solvente é aquilo que estará em maior quantidade. Soluto é aquilo que estará em menor quantidade.
Então, imagine, solvente universal é a água, né? Como dizem. Então, ter vários solventes. Não pode ter vários solventes. Tem que ter vários solutos. Então, tá fora. Alternativa C. Só deve ter um soluto. É o inverso da alternativa B. Pode ter vários solutos. Só pode ter um soluto? Não. Pode ter vários solutos, mas sim tem que ter um solvente, ok? Então, ter fases diferentes, exatamente. Então, uma solução pode ter várias fases, ok? Imagina, mistura óleo, água, sei lá, petróleo. Então, você deve ver muitas fases. A fase do óleo, da água, por aí vai. Vamos para o número 7. Qual é uma das classificações de uma solução quanto à proporção entre o soluto e o solvente? Então, gás e sólido? Não. Então, quanto à classificação das soluções, podemos classificar em soluções saturadas, insaturadas, saturadas e supersaturadas, ok? Então, gás sólido, isso estaria fora, que são coisas sem sentido, ok? Então, estaria fora isso, gás sólido, que eles escreveram aqui. E está exatamente na alternativa B, que é solução insaturada, uma das classificações entre soluto e solvente. Insaturada quando a quantidade de soluto adicionada não atinge o coeficiente de solubilidade, ou seja, ainda tu podes adicionar mais soluto, ok? Tu pode dissolver. Isso seria insaturada. Imagine num recipiente, você quer um recipiente com capacidade de dissolver 30 kg de, vamos lá supor, de uma determinada substância. E você colocou 20. Ainda tem mais espaço de você dissolver mais deles. Então essa seria insaturada. Insaturada é aquela em que a quantidade adicionada é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Se você tem um recipiente com capacidade de dissolver 30 kg ou grama de uma determinada substância e você adiciona exatamente 30 kg ou grama dessa substância, então tem uma solução saturada. E supersaturada é quando você adiciona acima do coeficiente de solubilidade, ok? Muito bem, então aqui não tem mistério. Vamos para o número 8. Qual é uma das aplicações de uma determinada solução? Produção de plástico. Epa! Aplicações de uma determinada solução. Aplicação de uma determinada solução, ok? A produção de plástico. É lógico que não faz sentido produção de plástico. Não. Aplicação de uma determinada solução. Ok. Então, estaria fora a produção de plástico. Exatamente isso que ele marcou, que é a produção de água mineral, né? Exato. Água mineral é uma solução. Tem várias substâncias, algumas substâncias que conservam a qualidade da água, nesse caso, né? Passam por um tratamento químico. Então, exatamente a produção de água, a produção de explosivo. É lógico que a produção de explosivo inclui muitas substâncias, né? Muitos compostos, muitos materiais, mas não é uma das aplicações de uma solução. Exatamente é aquilo que nós devemos. Exatamente isso que eles colocaram aí. A produção de água mineral, né? Que você tem que. É uma determinada solução, você tem que sedimentar a água, sei lá, passar por vários, filtrar a água, tirar aqueles componentes que podem poluir a água, tratar com uma determinada substância, cloreto, sei lá, você mistura muita coisa. Então é por aí, é a produção de água mineral. Vamos para o número 9. A composição aproximada por ml de um sumo é de 60 gramas de vitamina C. Sabe-se que a capacidade de embalagem é de 500 ml. Então, eles querem a composição. Aqui tu fazes pequena regra de 3. O que acontece? Eles têm 300 ml, tá, para 60 gramas. E tu queres saber para 500 ml, tá, para X, quantos gramas tu consegues dissolver. Então aqui, fazes regra de 3, este com este, este com este. Tu podes cortar este zero daqui, com este daqui, corta este com este, e ficas apenas com 5 vezes. X tem que ser igual a 5 vezes 60, dividido por 3. Ainda pode simplificar, daqui tu podes conseguir simplificar 60 por 3, dá 20. Então aqui dá 20. Logo aqui ficas com 20. 20 vezes 5 daria exatamente 100. Então teu X seria exatamente 100 gramas. 100 gramas está exatamente na alternativa B, que esse cara aqui marcou, ok? Então não tem mistério. Vamos para o número 10. Como se chama as reações que a energia dos reagentes é superior à dos produtos na mesma temperatura. Então a energia dos reagentes, então isso tem a ver com entalpia. Nós já sabemos que a variação ΔH, ou seja, ΔH tem que ser igual à variação ΔH, ou seja, entalpia. A entalpia é calculada pela variação da entalpia, ok? Ou tu pode escrever muito bem. A variação da entalpia de uma reação é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então eles estão a dizer que, como se chama, uma reação em que a energia dos reagentes é superior. Então eles estão a dizer que esta energia dos reagentes é superior que dos produtos. Então esta energia é superior. Então se essa energia é superior, é lógico que aqui terem um exemplo prático, nós teríamos aqui, vamos lá, com
uns números práticos. Aqui eu tenho 50 menos 100. Notem que esse número dos reagentes é maior que dos produtos. Então, teríamos um valor de ΔH igual a menos 50. Ou seja, o meu ΔH é menor que zero. Então, quando temos um ΔH menor que zero, nós temos que a reação é exotérmica. Exotérmica. Então, está exatamente na alternativa C que esse camarada marcou, ok? Então, espero que tenhas gostado do vídeo e até a próxima.